Muito boa noite, Paraíba, boa noite, Brasil. Mais uma vez estamos aqui, eu e meu querido Flávio Figueiredo, para começarmos. Hoje já é o 10º Conecta PB? Já é o 10º episódio? Vê isso, rapaz, chegamos a... Quem diria, Flávio? Chegamos ao 10º episódio. Chegamos ao 10º. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu amigo Paulo Neto. Boa noite a você que nos assiste. Boa noite, Paraíba. Boa noite, Portugal. É, Portugal. Tem amigo meu que não perde um. Já mandou pros amigos lá, e Portugal, a gente tem audiência em Portugal. Tem o Brasil inteiro, a internet é pro mundo, né, Paulo Neto? É pro mundo inteiro, aos países de língua portuguesa principalmente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência sempre crescente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Ativa o sininho. Esse sininho do Mickey é um negócio muito... para receber as nossas notificações, sempre que tiver um vídeo, um corte feito pela nossa equipe lá no Shorts, ou até mesmo o programa, quando começar sempre às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Tá tudo bem, campeão? Tudo certo. Simbora? Simbora. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, aqueles que nos honram com prazer, com alegria de confiar no nosso trabalho. Eu hoje estou com ele na cabeça, na cabeça, no coração. Você que está construindo ou reformando, lugar certo é LDF, Lojas LDF. Faz o seguinte, faz como eu agora. Eu vou abrir aqui o meu Instagram e vou colocar @Lojas LDF. Olha só. Vê só. Você vai ver que foi postado hoje lá, tintas Ikine. Essa é a que eu pinto a minha casa. Sela e pinta, tá? Da Ikine, com os menores preços do mercado. Ela oferece cobertura 2 em 1, tanto para interior como para exterior. Sabe qual foi o mais interessante? A última vez que eu pintei o meu apartamento, Flávio, no final, acho que em outubro ou novembro do ano passado, não precisa nessa história de demão, não. É só uma. Só uma. Não precisa da segunda, terceira, só uma. Ela vai lá, não tem cheiro. Você tem criança, alguém na sua casa com alergia e tal, você não precisa. Essa Ikine é top, eu indico. E o melhor lugar para você comprar é a LDF, ali na Estrada de Cabedelo, BR-230, sentido Cidade Portuária. Tá bem próximo àquele desvio que está acontecendo ali por conta da obra da triplicação da BR-230. Então vai lá, você encontra os menores preços e as melhores condições. Um verdadeiro home center para você que está construindo ou reformando. Vou fazer o programa assim hoje com esse boné. Pode ser? Rapaz, LDF. Tem também para você, assim como nós, e o papo hoje também é sobre trânsito, né? A gente já trouxe aqui o superintendente da CEMOB, mas hoje é de uma forma diferente, as rodovias federais que cortam a Paraíba. E você que tem o seu veículo, seja ele carro ou moto, você está desprotegido, porque o seguro pro teu carro é caro, né? Paulo, eu fiz a cotação, dá ali 4, 5, 6 mil reais. E deixa eu te dizer uma coisa, que tal você ficar protegido com a SOS Rastreamento? O que é que você sempre fala da SOS Rastreamento? Que ela chega até ser um pouco melhor do que o seguro, né? O seguro, porque hoje em dia o seguro, você compra outro carro. Praticamente. No final, e se for ir dependendo de você, quem tem carro novo, ótimo. Mas essa pessoa que tem um carro que às vezes olha assim, não vale a pena ter um seguro. Não vale a pena. O carro mais antigo... SOS tá aí para isso. Com a SOS não tem esse negócio de carro novo, carro usado, carro seminovo, carro velho, carro de coleção. É um preço só. Menos de R$4 por dia para carro. Menos de R$3 para moto. Você vai deixar o teu veículo protegido com o seguro da SOS na tua mão para você ver através do rastreador, né, onde ele está, se alguém ligar, se saírem com o teu carro, você aciona a equipe própria da SOS Rastreamento, mas tem muito mais do que isso. No rastreamento garantido você tem à sua inteira disposição. Proteção contra vidros, para-brisa, lanterna, bateu, trocou, trincou, a SOS paga para você. Paulette, veio aquela... Eu tava na BR-230, na BR-101, viajando, o carro da frente soltou uma pedrinha daquela, parecia uma bala no meu para-brisa, estourou na hora, rachou na hora. Ei, a SOS troca pra você. E sabe o que é melhor? Não tem franquia. Esqueceu a chave dentro do carro? Trancou o carro e não sabe onde botou a chave? Chaveiro, a SOS tem pra você. Guincho 24 horas, a SOS tem pra você. Além disso, se a SOS não encontrar teu veículo, ele paga até 100% da tabela FIP para você, carro e moto. E ainda tem
Encostou. Trocou tinta ali. Auxílio de R$2.000 para moto e de até R$3.000 para carro. Quer mais do que isso, pagando menos de R$4 por dia? Ligue agora mesmo, 0800, ó. 991230202. 9, Carla, 91230202. É na cabeça com 0800. Entre em contato agora mesmo, que as meninas da SOS vão te atender com muito carinho e vão retornar a tua ligação. Se você, por acaso, não for atendido no primeiro momento, que é muita gente procurando, eles vão retornar a ligação e você vai ter o melhor serviço de rastreamento do norte e nordeste do país, mais de 13 anos no mercado, mais de 5 mil veículos recuperados, tá? E para finalizar, um império para você. Um verdadeiro império de cestas básicas e feiras à sua inteira disposição. De Braiê para Grande João Pessoa. Você que está nos assistindo agora, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Conde, Alhanda, Mamanguape, que mais? Pitimbu, Pedras de Fogo. Você dessa região, tá? Você tem alguma associação? Precisa de cesta básica? Faz doação? Você que é uma pessoa caridosa também, você ajuda quem mais precisa? Ou você que vive, você na sua família mesmo, compra a feira através de uma cesta básica fechada, completa? Tem um amigo meu que ele tem uma construtora e ele disse que viu o programa e disse que ou já entrou em contato ou vai entrar em contato, porque onde ele compra, quando o preço está lá em cima. Pois então, vá lá, procura o Glicério e falar Glicério, ele vai lhe cobrar para você botar o chapéu. Não, mas eu vou trazer também. No próximo eu trago, não tem problema nenhum. Mas olha, deixa eu contar uma coisa para você. Foi bom você falar sobre isso. Sabe por quê, Flávio? Porque lá na Império, eles têm todos os acordos, né, entre patrões e empregados, sabem direitinho o que está nas convenções para poder, aquelas categorias como os construtores, no final do mês, chegarem junto dos seus colaboradores com a cesta. Então eles sabem todos os itens, já tem inclusive cestas prontas, preparadas para cada tipo de ocupação. Então entre em contato, eles vão te passar o menor orçamento, o melhor preço do mercado, e se você disser que viu aqui no Conecta Paraíba, ainda vai ter desconto. 993977070. Ei, o negócio hoje é... A gente vai falar de polícia ou de trânsito? Vamos deixar fluir, né? Pra ver se... Vamos deixar fluir, né? Pra ver se... acho que surge alguma... Vamos... É porque muita gente tem umas perguntas também que muita gente quer saber, dúvidas, né? Tem. Pedro Ivo Nogueira Loureiro, conhecido também como Pedro Ivo, superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no nosso estado. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Prazer tê-lo aqui conosco, viu? Boa noite. Prazer é nosso. Boa noite, Figueiredo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os que estão conectados aí no Conecta PB, na Paraíba, no Brasil e, como vocês disseram aí no começo, no mundo, né? A realidade da internet facilita a gente se comunicar com o mundo inteiro. E a gente tem recebido muitas vezes, Paulo, né, questionamentos de brasileiros que moram nos Estados Unidos, por exemplo, perguntando sobre como está o trânsito em João Pessoa, que ficam sabendo que a realidade do trânsito em João Pessoa está difícil e tal. E é bom a gente se comunicar sempre. A PRF ela tem essa vontade de se comunicar com a população, né? Eu acho que a polícia tem que estar sempre presente e sempre se comunicando. Inclusive, antes de fazer a primeira pergunta, me permita fazer um justo registro e reconhecimento à Polícia Rodoviária Federal aqui na Paraíba. O quanto vocês têm tido o cuidado, a cautela de se comunicar cada vez mais e melhor com a população e usar muito bem não só as redes sociais, mas também a mídia tradicional para isso. Nós que fazemos aqui a mídia digital, né, o estilo podcast, a sua presença é muito importante, mas como nós já tivemos outros momentos, outras oportunidades na mídia tradicional, o nosso querido Francis Miller, que está aqui lhe acompanhando também sempre, muito solícito, e também outros inspetores, pessoas do quadro da PRF, sempre se colocando à disposição da imprensa para poder utilizar os nossos canais para chegar a informação até a população. Então, o agradecimento, na verdade, não é nem nosso, é da população.
sabe, superintendente, porque, de fato, eu gostaria muito que outros órgãos fossem como a Polícia Rodoviária Federal, principalmente nesses últimos anos, que está sempre próximo da imprensa, para poder, através de nós, chegar cada vez mais à população. Essa ligação nossa tem sido muito importante e receba os meus parabéns por isso, viu? Eu recebo por estar aqui como superintendente, né? Mas, na verdade, Figueiredo, isso aí é uma construção de anos. Então, aqui eu sou de João Pessoa, mas voltei para João Pessoa em 2013 e lembrando agora do que você falou, né? Tivemos aqui vários colegas, PRFs, que foram da comunicação, Genésio, Rômel, Keila. Podes, Walter Mota, né, Lucas, Priscila, Juliana e agora o Miller, né, que fizeram essa construção, esse relacionamento. Eu, na verdade, fui muito privilegiado e fui, de certa forma, agraciado com a relação que foi construída durante anos. E o mais importante, como você disse, é que os órgãos, não só as polícias, mas os órgãos se comuniquem. É importante que a população conheça o que a PRF faz, é importante que os outros órgãos consigam chegar na casa das pessoas e mostrar qual é realmente nosso valor. O que é que a PRF faz? Nós sabemos que ainda temos dificuldades e às vezes há um afastamento da população com as polícias. Não existe nenhuma dicotomia entre a sociedade e a polícia, muito pelo contrário. Nós somos o reflexo da sociedade, nós somos uma peça-chave nesse organismo que é a sociedade, que é esse mundo em comunidade. Então a PRF precisa se comunicar como eu estou aqui nesse momento tentando chegar ao máximo de pessoas possível. A internet, né, os blogs, os podcasts facilitam demais e é uma alternativa muito interessante à mídia tradicional, como você disse. Então, sempre que formos convidados, sempre que tivermos a oportunidade, Paulo, a gente está à disposição, seja comigo ou seja com a equipe de comunicação, no caso aqui o Franci Miller, que é uma grata aquisição que tivemos recentemente, que veio do Amapá. O homem é bom. E que está dando conta do recado, tanto na comunicação externa com vocês, com todos, mas também internamente, fazendo a gente no dia a dia, né, conversar mais, né, mostrar as normas que vão surgindo no dia a dia, nosso público de PRF internamente. E o senhor foi falando o nome de todos os que passaram, né, por essa função ligadas diretamente à comunicação da PRF na Paraíba, começando por Genésio até hoje, Franci Miller, e eu lembrando de cada um deles. Cara, eu tô ficando velho, viu? Mas esse ano, 24 anos de profissão. São o quê? Foram 13, de 2013 para cá, são quantos anos? 12 anos. 12 anos. E eu fazendo praticamente o dobro, né, de profissão esse ano. Caramba, tô ficando velho. Mas me diga uma coisa. O senhor, inclusive, no início da sua fala agora, falou sobre a competência da polícia. A PRF é só e somente só uma polícia de trânsito? Não. Começamos a nossa mudança de perfil começou há anos. Né? Então, desde a Constituição de 88, Figueiredo, nós tivemos um aumento de atribuição muito grande. Né? Fomos inseridos no artigo 144 da Constituição e aí recebemos a atribuição de verdadeiramente um órgão de segurança pública. Naquele momento, né, a PRF ganhou uma amplitude muito grande em termos de atribuição. Isso fez a instituição crescer. Com o tempo, né, foi regulamentada a nossa atribuição em decretos e normas. Né, saímos do Ministério do Transporte, do DNR, fomos para o Ministério da Justiça. Isso também ganhou, né, um corpo, né, em termos orçamentários também, de importância na sociedade. A PRF hoje ela é fincada em 3 pilares. Mobilidade. E aí é fazer com que as rodovias elas fluam, que o trânsito, que a riqueza flua no nosso país, fincada na segurança viária, e é o que aí? Violência, reduzir violência no trânsito, fazer com que ocorram menos sinistros, menos acidentes. E o terceiro pilar é a segurança pública estrita, que é o combate ao crime. Né? Que a PRF veio nos últimos 20 anos investindo muito nessa temática de segurança pública estrita, de combate ao crime, e nos tornamos referência em pouco tempo. Se pensarmos uma polícia que tem 97 anos, né, em 20 anos ganhar essa referência, ser referência em segurança em combate ao crime, é uma vitória. Hoje nós temos um sistema de inteligência muito excelente, nosso sistema. A tecnologia que a PRF tem, ela é acima da média. Nossos estudos em termos de equipamentos,
de viaturas, de armamento, de sinistro. Ele realmente é referência para todos os órgãos. Isso é uma construção de anos que fez com que a PRF se tornasse uma polícia não apenas de trânsito, mas de toda uma seara bem complexa que a segurança pública exige no país hoje em dia. Não é à toa, Paulo Neto, que a gente, né, convive no dia a dia com muitas pessoas, amigos, que falam assim, não, rapaz, ou a vida está irregular, ou está... Vamos por ali, porque ali tem... A PF está ali, a PRF está ali, não tem boquinha, não. Não tem, é temida, é uma polícia respeitada, tem um respeito muito todo, desde o cidadão mais humilde, que às vezes está com o emplacamento atrasado porque não conseguiu pagar, a um vagabundo que está lavando droga. Isso. Enfim, há um respeito, há uma... diante, eu acredito que foi essa conquista, tudo que aconteceu, desses, como você falou, de 20 anos para cá, e eu acredito que isso só tenha a evoluir daqui para frente, mais e mais, né? Por falar em evolução, existe desde o ano passado a discussão da PEC da segurança. Um dos pontos mais polêmicos dessa PEC foi justamente a mudança de atribuição da PRF e até mesmo de um possível nome da atual Polícia Rodoviária Federal. Eu até busquei aqui algumas matérias da época, Flávio, superintendente e amigos que estão nos acompanhando agora. Se pensou em Polícia de Pronta Resposta Federal, Polícia Ostensiva da União, Polícia Ostensiva Federal, enfim. Mas me parece que ultimamente, até uma fala pública do ministro da Segurança, Ricardo Lewandowski, ele deixou meio que de lado essa mudança do nome. O nome PRF tem, como disse Flávio, um respeito, tem uma credibilidade. Agora, é possível ainda mudar essas atribuições que o senhor disse que estão não só na Constituição, mas também que foram dadas a partir de então por vários... Não, o senhor falou decreto, não, o senhor falou por... O decreto, é decreto, né? O decreto que regulamenta nossa atribuição. Isso. O senhor acredita que chegou o momento... Já são quantos anos de profissão? 16 anos. 16 anos na PRF. A PRF tem quase 97. 100, né? 97 anos. Vai fazer agora dia 24, 97 anos. 97 anos. A PRF precisa de uma oxigenação, de uma mudança, se aproximar mais do povo, aumentar as atribuições. Qual é a opinião que o senhor tem, estando na labuta diariamente há 16 anos? A PRF ela tem sido reoxigenada, né, a cada ano. Tivemos realmente uma recomposição do efetivo, Paulo, muito, muito interessante nos últimos anos. Isso é bom para a instituição, né, que são pessoas novas, né, são gerações novas. Tivemos uma mudança importante também, éramos nível médio, passamos a ser nível superior. Isso muda um pouco a característica da instituição. Então, são fases, são marcos temporais que fizeram a polícia crescer. Com relação à PEC, né, a PRF ela foi agraciada, né, nessa PEC, né, com um aumento de atribuição. Isso é um sinal de que viram na instituição uma robustez e uma capacitação suficiente para dar conta do que vem por aí. Nesse caso da PEC especificamente, uma das atribuições que iríamos, né, receber era fiscalizar hidrovias e ferrovias, né, que é onde, né, a riqueza do país vai passar, e já passa hoje em dia. Então, quando recebemos nessa PEC essa atribuição, nós vimos que, olha, isso é uma valorização, isso é ver a PRF como uma instituição sólida. O nome ele é importante. Eu não vou negar que, né, pessoalmente, eu acredito que nós temos um nome muito forte. A PRF, em 97, o nome foi, né, ele foi sendo mudado com o tempo, mas hoje em dia esse termo PRF, ele é muito forte. Ele tem uma chegada muito forte em qualquer ambiente que você vá, em qualquer comunicação que você faça. Então, eu, pessoalmente, acredito que esse nome deve continuar. E o ministro já sinalizou nesse sentido, né, o Congresso também já vem sinalizando nesse sentido. Com relação ao aumento da atribuição, nós temos, obviamente, que crescer. Se vamos receber atribuição, temos que receber efetivo, temos que aumentar nosso orçamento, né, temos que ter uma capacitação diferenciada para as novas atribuições que vamos receber. Mas eu acredito, né, tendo já 16 anos de profissão e conhecendo nossos profissionais, Paulo, nós damos conta. Né, já tivemos muitos momentos de baixos e altos e sobrevivemos.
né, a PRF conseguiu sobreviver sempre em meio de muitas intempéries da sociedade. E nos últimos anos foi muito claro isso. E a gente sobreviveu, e aí recebemos uma PEC logo depois disso, com aumento de atribuição. Isso é um sinal de que o governo, de que a população vê nossa instituição com força, com respaldo, com capacidade para receber atribuições como essa. Torcer para que receba também uma melhoria, né? Não faz me rir, né? No roleirito no final do mês também, com essas atribuições. Faz parte, né? Sei quem está dizendo sou eu, viu? Mas, superintendente Pedro Ivo, o Brasil tem praticamente mais de 80 mil quilômetros de rodovias federais. Por essas rodovias, como disse meu companheiro Flávio Figueiredo, passa o senhorzinho que está com o veículo desemplacado porque não teve condições, passa o bandido que está ali transportando droga, ou até mesmo a mula, não é? Que é cooptada pelo bandido ali, por essa violência que nós estamos, infelizmente, nos acostumando no Brasil, de ver o crime organizado tomando conta de várias localidades. E aí vem droga, vem também veículos que passam que foram roubados, que foram furtados, que também transitam ali, mudam-se chassi, enfim. Como é que faz para a PRF no Brasil, e especificamente aqui na Paraíba, sob seu comando desde 2023, mapear todas essas rodovias e fazer com que passe o mínimo de coisa errada por essas estradas federais que cortam o nosso país e o nosso estado? Eu, às vezes, me pego assim a pensar como é que a gente consegue, né, Paulo, conseguir dar esse resultado que a gente entrega aqui. Vamos falar da Paraíba, né, que está mais próxima, e a gente pode analisar de forma mais aproximada. Como que a gente entrega tanta coisa boa para a população? Como a gente falou no começo, a PRF não é só trânsito, ela também combate ao crime. Mas se a gente pensar no trânsito, vamos começar pelo trânsito. No dia a dia, o PRF realiza partos, o PRF troca pneu, o PRF faz auxílio ao usuário no momento de uma pane mecânica ali na rodovia no escuro. O PRF, ele, né, ajuda no momento de que alguém precisa de alguma informação. Então, para se ter uma ideia de como é que a gente consegue fazer isso, eu acho que uma das grandes vantagens da Paraíba, né, e aí eu também sou muito sortudo em estar superintendente nesse momento, é a qualidade dos nossos colegas. Para se ter uma ideia, 30% do nosso efetivo aqui, que são 320 policiais, eles são instrutores de alguma disciplina. São docentes de alguma disciplina. O senhor também, né? Eu sou instrutor na disciplina de perícia e direitos humanos. Então, tem vários colegas que são docentes de alguma área. Isso facilita demais a minha gestão, a nossa gestão, e também entrega isso à sociedade. A PRF na Paraíba ela é extremamente qualificada. Uma outra grande vantagem da Paraíba é o sistema de inteligência, que ele é integrado com as outras forças. Então, tanto as demais forças de segurança pública aqui no estado, elas são muito integradas. Então, eles conversam, Figueiredo, de forma muito fluida. O nosso sistema de monitoramento aqui também é um dos melhores do Brasil. Proporcionalmente, ele é um dos estados mais monitorados do Brasil, o que facilita também. E a PRF tem uma peculiaridade muito interessante, que é a capilaridade. Nós estamos de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, de Monteiro à divisa lá com o Rio Grande do Norte. Seja na unidade operacional, num posto, né, no antigo posto, seja com a viatura. Isso faz com que a PRF esteja próxima, muitas vezes, da ocorrência que acabou de acontecer. Seja um sinistro, um acidente, ou seja um veículo roubado, como você falou, seja uma droga que vem, né, cruzando o nosso estado ou vindo para o nosso estado, seja armas, que a gente tem tido recorrentemente ocorrências com drogas e armas e veículos recuperados, nem se fala aqui na Paraíba. Então, essa capilaridade que a gente tem aqui, né, muitos PRF são daqui do estado, moram aqui, conhecem o estado, facilita o serviço e facilita a entrega. Então, na Paraíba, eu acho que tem essa grande facilitação, né, por isso que eu falei aqui no estado. Eu me recordo que há muito pouco tempo eu noticiava uma ação de vocês
que acabou entrando para a história, que foi a apreensão da maior quantidade de cocaína. Foi em Alhandra, salvo engano, foi? Feito pela PRF, a maior quantidade de cocaína da história da Paraíba, a maior apreensão. Isso. Nós tivemos algumas ocorrências relevantes ultimamente, né? Nós estamos nos recorde, por favor, algumas dessas. Nós estamos, né, batendo todos os recordes de apreensões da história da PRF na Paraíba. Então tivemos uma ocorrência em Alhandra, né, 1.380 quilos de cocaína. Isso aí, pensando no Brasil, já é uma ocorrência gigantesca, inclusive em fronteira. Mas foi mês passado, né? Foi agora em julho. Foi. Junho. Foi junho. Quarta maior do Brasil da história. Quarta maior do Brasil, né? Quarta maior do Brasil é a maior do estado. Então, assim, ela... Por que isso? Como eu expliquei, porque a gente tem essa expertise aqui no estado. Né? Armas, nós temos tido ocorrências recorrentes. Na última semana foram 2 seguidas. Uma no Sertão, em São João do Rio do Peixe, e outra aqui na região metropolitana, né? Então, Paulo, isso aí é fruto de trabalho, né? A PRF está se tornando referência no combate ao crime também, aqui na Paraíba, porque em segurança viária ela já era referência, né? Se mantém como referência, e no combate ao crime a gente vem novamente prestando um serviço de qualidade. E aqui eu não posso deixar de referenciar, Figueiredo, a equipe do nosso núcleo de operações especiais, né, que tem se mostrado muito, né, cada vez mais se capacitando e estando à frente das ocorrências, nosso sistema de inteligência, nossas equipes de ronda que sempre estão atentas e não deixam, né, as ocorrências passar, não desistem, são resilientes, porque a droga não está ali na cara da gente, não. É preciso abordar o veículo e é preciso ter a expertise e achar. Sabe quanto é que representa essa 1,3 tonelada de cocaína em dinheiro? Ultrapassa a casa de 20 milhões de reais, né? Bem mais. Bem mais de 20 milhões de reais. Um estudo estimado de 46 milhões de reais. 46 milhões de reais. O prejuízo foi grande para o crime organizado. Baita de um prejuízo. Essa é uma questão que você falou no começo também, da mudança do crime organizado no Estado. Né? Tudo isso que vem acontecendo é uma mudança de rotina do crime organizado no Estado. Não apenas na capital, mas em toda a região do Sertão e de Campina Grande. Cabedelo, Santa Rita só mostrou áreas sensíveis e que transpassam a rodovia federal. A rodovia federal passa dentro dos municípios. Isso não é um facilitador, muito pelo contrário. A gente tem sempre que agir com segurança, né, porque estamos vendo uma diferença na forma operacional das equipes agir, das equipes se interligarem com outros órgãos, porque o crime organizado está realmente presente na nossa região. A maioria dessa droga passa, né? Não vem da Paraíba, né? Não sai da Paraíba para outros estados. Passa pela Paraíba, né? Depende. Né? Nesse caso especificamente, ela iria ficar na região. Né? No caso especificamente da cocaína, ela iria passar na região. Mas na outra que teve grande, se eu não me engano, ela ia ficar na região do Sertão, né? Campina Grande. Olha só. Então, essa lógica ela varia muito, né? Inclusive de onde é que ela está vindo, para onde é que ela está indo. Nesse caso, as armas e as drogas elas têm uma circulação muito, muito rápida no estado, porque é um estado muito estreito. Então é preciso que os órgãos estejam muito interligados. Né? Isso não é só a PRF. Né? A gente fala assim da PRF em termos de apreensão, mas o trabalho nunca é só. Não existe isso de um órgão trabalhar sozinho hoje em dia. Ou a gente trabalha interligado, ou a gente trabalha utilizando as tecnologias de todos os órgãos, ou não funciona. É uma pergunta que eu ia fazer. Tem um amigo meu que ele é policial militar e ele é da RP. E ele trabalhava com outro que ele não gostava de abordar. Aí ele falava assim, polícia tem que abordar. Se não abordar, não tem como você... Óbvio que você não vai abordar todo mundo. Você faz a expertise do policial, vai em cima. Tem algumas coisas que os senhores estudaram, se capacitaram para isso. Né? Aí tem gente que fala, do nada, não. Uma atitude, respirar, alguma coisa levou àquela abordagem. Existem essas técnicas desde a abordagem inicial, onde se pede ali documento, pergunta para onde é que vai, aquela coisa toda. E também existe a técnica de, nas perguntas e respostas, saber se merece uma averiguada geral no carro, né?
hoje em dia, Paulo, tudo que os órgãos fazem, não existe mais esse achismo na segurança pública. Não existe isso mais. Tudo que a gente faz, seja no local onde um radar está localizado, fazendo lá a fiscalização, seja em um comando de alcoolemia, seja numa abordagem esporádica, tudo tem um fundamento. Isso foi uma construção de tempo, de anos. Nós temos núcleo de segurança viária, um núcleo de análise de combate ao crime, o núcleo de operações especiais, para que a gente dê ao policial a assertividade dele abordar o veículo correto, de ele fiscalizar no local correto. Por que é que eu coloquei um radar nesse ponto? Porque aqui é um local, né, que já aconteceram, por exemplo, saída de pista, saída de leito carroçável. Por que é que eu fiscalizo aqui ultrapassagem, como no Sertão? Porque aqui é um local que temos um histórico de ocorrências de colisão frontal. Por que é que o núcleo de operações especiais está aqui? Porque aqui e assim tudo é fundamentado, né? Isso dá uma assertividade para o colega que vai fiscalizar, né? Mas também, né, é um estudo prévio que nós temos que gastar energia, mas que faz parte da instituição. Para se ter uma ideia, nós abordamos já nesse ano mais de 64 mil veículos. Isso dá para a PRF uma vantagem, porque a gente começa muitas vezes com uma abordagem de trânsito, uma simples abordagem administrativa, para um comando, por exemplo, de equipamento obrigatório, de pneu ou de cadeirinha, e aí daí há um deslinde para uma ocorrência criminal, né? Seja por um mandado de prisão, seja pela apreensão de uma arma ou droga, como acontece corriqueiramente, diariamente aqui no estado. Então, 64 mil veículos são muitos veículos no ano. Só nesse ano, na Paraíba, não é no Brasil, né? E aí quando a gente sempre pensa, né, quando tem uma ocorrência que foge um pouco de nossa, dá uma abordagem normal, aí sai na mídia, a gente está abordando 64 mil veículos, meu amigo. Né, com toda a segurança, sem nenhum tipo de intercorrência, né, e aí o resultado vem, né? A vantagem da PRF é que tudo tem um fundamento. Tudo que a gente faz, se você me questionar sobre por que o radar está ali, eu tenho como dizer a você. Isso é uma vantagem. Inclusive, numa dessas abordagens que saíram do controle, acho que foi essa semana, né? Que houve a ordem de parada para um camarada, ele não obedeceu, atirou contra os agentes, e quando vocês conseguiram interceptá-lo, o camarada estava com arsenal de armas no carro, né? Conta um pouquinho como é que acontece esse tipo de situação. Se o senhor já participou de uma, conta um pouco pra gente como é essa realidade, desse enfrentamento. Eu entrei, e CPRF é muito bacana, né? Eu sou apaixonado pela instituição, e no começo eu entrei pensando em sair, mas depois hoje mais não. Eu entrei e fui trabalhar em Santarém, no Pará. E lá havia uma rotina muito de crimes ambientais, né? Tráfico de animais, né? Madeira, e tinha uma rotina. Depois eu fui para o Paraná, trabalhei na fronteira, era uma outra rotina, e aqui é uma outra rotina. Mas a gente tem percebido que né, as ocorrências, elas rapidamente, Paulo, elas se transformam numa ocorrência que pode colocar, inclusive, a população em risco. Nós sempre recomendamos a quem for abordado para não obedeça a ordem da autoridade. Seja lá o que você tiver, ali você já foi abordado, né, porque você vai estar colocando a sua própria vida em risco, a vida do policial ou do agente de trânsito, seja lá, dependendo e a população. Essa situação especificamente, a pessoa, né, fugiu à abordagem, né, houve, né, um momento ali de resistência, foi abordado e recuperamos armas. Mas teve uma outra ocorrência em Queimadas, também há um mês, se eu não me engano, que um veículo, um automóvel com drogas, fugiu, conseguiu ser abordado. Nós abordamos o veículo, todavia um colega PRF se acidentou, né, lá em Queimadas, né, quebrou o punho, estava afastado. Até o nosso helicóptero foi lá, pegou o policial em Queimadas e trouxe aqui para Paraíba. Então, não resista, porque você está colocando a sua vida em risco, a do colega policial e da sociedade em si. E você vai ser abordado. A gente tem técnicas na viatura 4 rodas. O nosso motopoliciamento aqui na Paraíba, ele é fora de série. É onde ele está, a gente percebe que realmente a efetividade é muito grande. Então, fugir uma abordagem, você só está ali colocando a sua própria vida em risco. Quando eu estava viajando, Paulo Neto, eu ouvi até, Marcílio mandou, teve uma abordagem aqui que a Federal fez, um camarada, aí entrou na cidade, aqui em João Pessoa, não me lembro, eu estava fora, entrou em João Pessoa, fui parar no C1, vocês conseguiram parar ele já perto
aqui do Mix Mateus. Isso faz mais ou menos um mês. Não, faz mais. Não, faz mais. Faz um mês. Eu lembro, faz tempo, foi ali perto do Bessa Shopping. Isso, eu tava viajando. Aí, quando foi ver, o cara só tava sem habilitação, um negócio assim, coisa simples. Às vezes, quantas vidas colocou em risco ali? Né? Não vale a pena. Sabe? Não vale a pena. E isso é pronto, você foi muito assertivo, filho. Não vale a pena. Né? A PRF ela tentou abordar você na rodovia e foi lá e foi dentro da cidade, não tem problema. O que é o mais importante, e essa é a nossa missão inicial, é preservar vidas, é evitar violência. É para isso que a gente existe lá na nossa base. Então, quando você foge a uma abordagem, né, ou quando você, por exemplo, essa situação dos rolezinhos, né, que estão acontecendo aí, que a PRF fez duas operações agora recentemente para justamente combater. O nosso objetivo ali não é colocar a moto fora de circulação, não, a gente quer que não aconteça o evento para ninguém se machucar. O nosso objetivo em fazer qualquer tipo de comando, de operação como essa do rolezinho que teve nessa semana, é para que as pessoas não se machuquem. Então a gente percebe até nas redes sociais muitas vezes o pessoal, né, dizendo que a PRF, né, quer reter moto de trabalhador. Não, o que a gente quer é que reduza a violência no trânsito, que a pessoa não se lesione, não tenha um sinistro ou não cause um sinistro para outra pessoa. Então, a gente eu queria deixar bem claro, e isso aqui eu quero dar uma ênfase, né? Nossa essência sempre é salvar vidas, é preservar vidas. Por isso que a gente fundamenta tudo sempre pensando nesse fim. Muito bem, a gente está conversando com o Pedro Ivo, ele que é superintendente da PRF, Polícia Rodoviária Federal, aqui na Paraíba. Sei que ele está ali com uma série, um catatal de números ali, eu quero conhecer alguns desses números, inclusive, mas antes eu gostaria, até para inseri-lo nesses números, para que o senhor possa trazer para a população números relevantes da PRF, mas eu tenho uma curiosidade. O senhor disse que foram mais de 64 mil veículos abordados, só esse ano, né, já? Só esse ano. Só na Paraíba, né? Só na Paraíba. Aí, desses 64 mil veículos, quando vocês encontram irregularidades, superintendente, a maior parte está com motoristas que estão embriagados, é problema de alcoolemia, é problema de documentação, habilitação, documentação do veículo, é veículo que é encontrado roubado, furtado, ou com drogas e armas, ou até outro que eu acabei não lembrando aqui. Então vamos lá. Eu vou começar com, deixa eu ver, combate ao crime, né? Simbora. Só de cocaína de maconha foram mais de 1.230 quilos nesse ano apenas. Cocaína, 1.748. Veículos recuperados, 184 tinham sido roubados e foram recuperados. Né? São muitas ocorrências. Mas com relação ao trânsito, infelizmente, Paulo, a gente tem percebido ainda, né, o desrespeito às leis de trânsito. Apesar da lei seca, e aqui eu quero também lembrar de fazer referência à lei seca do Detran, né, que é uma operação que tem que continuar, tem que ser cada vez mais robustecida, não só em João Pessoa, mas em todo o estado. Né? Mas a gente percebe ainda, inclusive nos sinistros, nos acidentes, a presença de álcool ainda muito evidente. Né? É um sinal de que a gente precisa trabalhar a fiscalização cada vez mais. Não existe tolerância para embriaguez, né, para a influência de álcool no conduzir, mas também a educação. Não existe você fazer segurança viária somente com fiscalização. É importante, sim. É importante que se tenha uma rodovia com engenharia modernizada, sim. Mas se não tiver a educação do povo, se não acompanhar esse processo todos juntos, não vai resolver. Tanto é que a gente continua com o trânsito no Brasil muito violento, um dos mais violentos do mundo. Apesar da gente ter recrudescido a fiscalização, né? Cada vez mais a PRF fiscalizando, 64 mil veículos abordados no ano, um aumento aqui de 41% em relação a 2024. Mas continua acontecendo infração, e aí não vem só embriaguez. Radar, a gente percebe cada vez mais, né? A fiscalização adquirimos mais um radar no ano passado, inclusive fiscalizamos agora à noite com radar, e a gente percebe cada vez mais notificações de radar. E um problema maior, as velocidades cada vez maiores. Então, existe um problema educacional que todos nós, não só órgãos públicos, mas também a violência no trânsito, o trânsito é responsabilidade de todos. As empresas também têm que ter esse cuidado com o seu colaborador.
O que a gente percebe muito, por exemplo, atropelamento aqui na região metropolitana. Quem é que é atropelado numa rodovia federal? É trabalhador. É quem correndo para chegar no trabalho. Para pegar um ônibus. E muitas vezes próximo de passarela, né? Atravessando embaixo da passarela, né? Indo pegar o ônibus que tá ali para chegar, e se ele perder aquele ônibus, ele só vai chegar em casa. Isso tudo é uma questão que o colaborador, a empresa também tem que cuidar disso. Ele é o seu principal ativo, é o seu trabalhador. Bicicleta. O trabalhador vai e vem de bicicleta para o trabalho. Tem ciclovia para isso, as rodovias e as cidades da Paraíba? Não tem, a gente precisa ser sincero. Não. Estamos desatualizados com relação às novas formas de se mover nas cidades. Então, o trânsito não pode ser pensado apenas a PRF. A PRF é um ponto importante, porque as rodovias é o principal elo de trânsito, de valores do Brasil, né? De economia, de riqueza do Brasil, mas também as cidades. Porque a rodovia está dentro da cidade. Exemplo claro é João Pessoa, é Cabedelo, é Santa Rita, é Bahia, é Soledade, é Patos. É praticamente o estado inteiro com a rodovia BR-230 cruzando. Então, a PRF é um pontinho importante. Mas se os municípios, se as cidades, se as empresas não encararem também o trânsito com responsabilidade sendo sua, a violência vai continuar. Pega um adendo aqui, Paulo. Sim, pois não. Só para dizer que antes dele falar, eu tinha lembrado aqui e rascunhei. Aumento de velocidade. Aumento de velocidade. Eu tinha esquecido aqui e acabei botando depois aumento de velocidade. Isso que o senhor falou tem tudo a ver, porque eu sou aqui do interior, viajo muito no interior. Eu não vou citar nomes de alguns interiores. Acontece na capital. De pessoas andando sem capacete. Cidade aí, pequena é o que mais tem. Aí só que existe uma lei interna na cidade que é o seguinte: o condutor é obrigado a estar de capacete, mas o passageiro pode estar sem capacete. Como? Tem alguns lugares que existe. Só que aí acontece às vezes... Tem essa regra, não vai ser multado se o condutor da moto estiver usando, mesmo que o passageiro não esteja. Não vai ser multado, assim, não. Aí vai fingir que não viu. Não viu. Existe. Caramba, que absurdo. Existe. Só que aí existe um grupinho nas cidades... Grupinho o quê? Grupo de WhatsApp? Grupo de WhatsApp. Que quando a PRF chega para fazer, que as rodovias, aí já a PRF chega para fazer, a federação da cidade, aí todo mundo usa capacete. É ingenuidade, né? Você chega a ser... protege você, meu irmão. Não é questão de multa, não. Mas capacete protege a vida. É em cima do que o senhor está falando. Tem que existir dos municípios, de todos os órgãos, de prefeitura, uma conscientização, uma política de ensino. Não, a fiscalização era um ponto. Vai lá, fiscaliza uma vez no mês, porque a PRF não tem como estar em todas as cidades. Não tem efetivo. Por que a prefeitura, os órgãos da prefeitura, eu não sei, não fiscalizam internamente para a segurança daquele povo? E existe um tema muito atual, Figueiredo, e você foi muito feliz. Se chama municipalização do trânsito. A Paraíba só tem 17% dos municípios do estado com o trânsito municipalizado. Para você ter uma ideia, o Mato Grosso do Sul tem 100%. O que é que isso muda na rotina do trânsito? Muda muita coisa. Primeiro, desses 17%, qual realmente tem um órgão de trânsito efetivo, que pense assim como você pensou, em fiscalizar, em ter a educação, né, ali como um setor importante junto às crianças, adolescentes e os adultos, entende a engenharia da cidade para melhorar a sinalização, a acessibilidade para quem tem alguma deficiência. Qual é o município que efetivamente tem isso? Se você pensar, são poucos. A gente pensa em poucos. Então, esse processo de municipalização do trânsito é importante que a Paraíba avance. E aqui eu quero também mandar um abraço para todos os meus colegas do CETRAN, que o CETRAN tem uma câmara temática específica para trabalhar esse processo de municipalização do trânsito e tem avançado, inclusive com o apoio dos colegas PRFs que estão no CETRAN, para conscientizar o município que o trânsito local também é responsabilidade dele. Ali é um munícipe que vai morrer. O problema que existe muito, Paulo, é a questão do capital político negativo que as pessoas acham ainda que o trânsito vai tirar voto. Exatamente. Meu amigo, nós estamos falando aqui de vida.
Então, a gente não está falando de nenhum tipo de questão política, não. A gente está falando de uma questão familiar. Não, e trânsito tira voto. Se você, num acidente, perder a vida, perder um voto. Só o pensamento devia ser esse. Né? Então, na verdade, aí eu falando como pessoa, um gestor, eu não sou político, um gestor que pensa no seu município, ele pode trabalhar a prevenção como? Educando. Melhorando as vias, melhorando a engenharia, melhorando a qualidade das motocicletas que andam no seu município, dando o equipamento para o pessoal que trabalha como mototáxi, como motodelivery. Isso é prevenção. Como eu posso fiscalizar? Também posso. Vídeo monitoramento, se eu não quero me desgastar com a população, eu faço vídeo monitoramento. Eu boto vídeo monitoramento na rodovia e trago para a PRF que a gente fiscaliza. Eu posso trazer para a gente isso aí tranquilamente. Eu até acho ótimo isso. Prefeito, coloque aí no seu município câmera e traga que a PRF fiscaliza para você. E como eu posso trabalhar o pós-acidente? Já faleceu a pessoa, infelizmente, no município. Já foi. Já morreu, infelizmente. E aí fica a família desamparada. Muitas vezes aquela família vai precisar de algum amparo do município, de alguma assistência do município ou do governo. E aí você já vai... Aí é a cadeia negativa do dano e da lesão que o trânsito traz. A violência no trânsito não é apenas a morte, não. É toda essa violência que ela tem consequências familiares. Um gestor público realmente preocupado com o seu município, tem que pensar dessa forma. Esse é o pensamento de um gestor moderno, que vê o trânsito como uma questão local também. Eu durmo de cabeça tranquila que, como gestor público de um desses municípios citados, um dos municípios que fazem parte desses 17% citados pelo superintendente Pedro Ivo, que tem o trânsito municipalizado, que é a cidade de Bahia. Bahia, o departamento de trânsito se tornou superintendência apenas esse ano. Antes era um departamento municipal de trânsito, era um órgão que era ligado à chefia de gabinete do prefeito. Eu nunca entendi isso, mas tudo bem. E quando estive alguns meses como chefe de gabinete de um dos ex-prefeitos de Bahia, fomos nós que adquirimos, através de uma parceria público-privada, as primeiras câmeras de monitoramento da cidade. Foi uma parceria, inclusive, com a empresa Brisanet. Não custou nada para o município. E eu tenho esse compromisso e essa responsabilidade de dormir tranquilo, de dizer que fiz a minha parte. Pelos meses que passei ali, pude ajudar o trânsito da minha cidade, com esse monitoramento, citado por ele agora, e que, graças a Deus, hoje a cidade tem muito mais monitoramento, já adquiriu muito mais câmeras, mas as primeiras câmeras nós conseguimos naquele momento e foi muito importante para que vidas não fossem ceifadas, que é o principal. Hoje a gente mostra na televisão acidentes que, se você tivesse com um capacete, poderia ter tido um final diferente. Ou o capacete fechado, ou o capacete, né, afivelado, ou o capacete fechado, o capacete correto de usar, né? Infelizmente, o fim é mais trágico por conta disso, né? Eu gosto de moto, hoje ando menos, mas antes já trabalhei de moto, já fui motoboy. E final de semana, na época, muito novo, não gostava de usar o capacete. Morava ali no Rangel e existe uma... E fora esse cabelo aí também, né? Para manter aí esse cabelo aí tem que... Então, e um belo dia eu sofri um acidente de moto e nesse dia foi o próprio Deus, já estava me guardando para mim sair daquela vida que eu vivia. Eu peguei a moto, fui na frente, me lembro como fosse hoje, na frente do carro do Rangel, uma velocidade até razoavelmente pequena, um cachorro passou. Buf! E o que me salvou foi o capacete. Foi o capacete, tá vendo? Realmente, capacete e cinto, eles salvam vidas. Ninguém gosta de usar. Aperta, mas é para nossa segurança. E o cinto de segurança no banco traseiro. Essa é uma cultura que a gente precisa avançar mais, mas a gente vai conseguir implementar hoje, isso. Hoje, inclusive, já é obrigatório. Todos aí que já há muitos anos saem de fábrica com um cinto de 3 pontos, que é o mais seguro, né? O banco traseiro também. Posso dar um testemunho? Pois não. Eu tinha um carro que antes, no traseiro, o passageiro entrava normal. Hoje, o carro, quando eu entro, mais bota logo essa mulher. É a melhor coisa que a sua... Mas olha... Essa é a tecnologia auxiliando, né, a segurança viária. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O meu carro tem isso também. Desativou. Sabe... Não, tu é doido? Agora, sabe o que me foi sugerido na concessionária? O rapaz diz, não, se quiser eu tiro. Que é um fiozinho no banco, né? É só puxar. Dessa dica. Na própria concessionária. Eu fiquei
Assim, abismado. Eu digo, não, rapaz, novamente, mas chega a ser uma ingenuidade, né, da gente. Né? Como é que a gente, nossa própria vida... Pelo amor de Deus, não, pode deixar, meu irmãozinho, deixa, porque... Pim é pra ser chato mesmo. Toda hora que entra, tem que colocar o cinto. Não fica pi, 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 pi. Tem que ser. Uma forma de educar, é uma forma de... Porque o ser humano, Paulo Neto, infelizmente, o ser humano, ele é bicho... A gente é danado. É bicho danado. Bicho ruim de... Tem muitas coisas na tecnologia atual que ajudam na segurança viária, né? Esse do cinto é um, os freios ABS é outro, né? A direção hidráulica é... A tecnologia dos veículos, né, em reter ali, impedir que aquela cápsula se danifique. O vídeo monitoramento é outra tecnologia que a gente vai inserindo e vai melhorando a segurança viária. Tudo isso é a tecnologia acompanhando, né, o trânsito e melhorando, reduzindo a violência. A gente acredita, Figueiredo, que isso a PRF também tem tentado incorporar novas tecnologias. Aqui em João Pessoa mesmo, temos uma parceria muito interessante com a CEMOB de João Pessoa, utilizando as câmeras da CEMOB, Cabedelo, Bahia, inclusive com mudança do local de câmeras, a gente tem conseguido, Paulo, para colocar em locais mais que a gente fiscaliza de forma mais assertiva no local que é mais propenso a ter o acidente. E a gente vai evoluindo, a gente vai seguindo em direção a Campinas, já temos agora para esse semestre também câmeras. É a tecnologia, a gente tem que arranjar, já que a gente não tem efetivo suficiente, como, né, conversamos já, para estar em todo o trecho de rodovia, a gente tem que pensar em novas formas. A câmera e o vídeo monitoramento é uma forma muito efetiva temos uma parceria com o FCG, a gente está tentando firmar para a inteligência artificial fiscalizar, entender o comportamento dos veículos e ela mesma nos auxiliar. Temos que arrumar formas diferentes e acompanhar o avanço, tecnológico da sociedade. Me permita também fazer um outro elogio. A gente já está indo para a parte final aqui do nosso podcast. O Carnaval. No ano das manhãs de Carnaval, vocês fizeram algo muito interessante. Eu particularmente, nunca tinha visto, mas foi algo muito interessante. No trecho da BR-230, sentido Cabedelo, João Pessoa, Cabedelo interior... aquelas pistolinhas que é o radar, né? O radar móvel. Já fui vítima. Foi vítima? Parabéns pro senhor. Tinha uma equipe da PRF num veículo ali próximo à alça que dá para Pedro II. Tinha uma dupla ali. E aí você passa, tinha um radar fixo logo depois. Então, a pessoa que vem com a mentalidade de dizer, não, agora eu vou descer o pé. Meu amigo, antes da PRF tinha outra equipe com outro radar. Pegava na hora o camarada. Então, assim, foi muito inteligente, muito perspicaz. Ninguém imaginava um negócio daquele. Você me pergunta, né, Paulo? Mas será que ali você estava querendo só arrecadar? Não. Não, por que não? Porque esse trecho, né, do quilômetro 10 ao quilômetro 40 da BR-230, ou seja, ali perto da Projecta, em Cabedelo, até Alpargatas, é o trecho mais perigoso da Paraíba e está entre os 100 mais perigosos do Brasil. Então, justifica colocar um radar ali? Justifica. Quer justificativa melhor que essa? Dessa forma, eu estou preservando, fazendo com que a pessoa, por exemplo, não entre no viaduto ali do Zé Américo. Isso. Não é isso? Em frente à sede da própria PRF. De forma acelerada. Isso. Tudo isso se justifica. A gente, quando me questionam, isso é uma indústria de multa, eu fiz a indústria de infratores, porque a gente está aqui para fazer nossa atribuição constitucional e eu ainda estou fundamentando para você o porquê. A gente não está aqui de brincadeira. E, inclusive, a gente está preservando a sua própria vida. Não tem questionamento mais. Ninguém aqui está de brincadeira. A gente tem 97 anos, meu irmão. A gente vive de fazer isso diariamente. Então, você me questionar sobre o que eu faço diariamente, é preciso ter algum argumento. E tem fundamento, sim, na questão, porque eu aprendi na minha época, o meu tio sempre me ensinou, quando eu vim do sertão para cá, fui ser motoboy e falava o seguinte para mim: infelizmente, o ser humano só aprende quando sente no bolso. Então, ele começava a me punir e tirar do meu salário. Eu digo, não vou errar mais não. Eu digo isso porque quando eu fui vítima da pistolinha, chegando na Fazenda Real, sim, ali tem um trechozinho que sempre... extremamente perigoso. E realmente, ali é muito perigoso. E ali as velocidades são altíssimas.
Aí eu fui vítima lá. O que aconteceu? Recebi notificação, vou ter que pagar e tal. Nunca mais. Quando eu chego, eu liguei, segura o pé. A minha esposa me diz, aqui eu já fui vítima. Então, ou seja, fique no seu consciente que aquele trecho pode ter uma fiscalização e você não vai mais fazer. Você foi a vítima no bolso, mas não foi a vítima do acidente. Do acidente. Mas por conta daquela multa, me preveniu ao não... Pelo jeito não vai ser, nem vai ser vítima do acidente. Então, às vezes, a multa, quando você tem uma multa, graças a Deus foi uma multa. Mas e outras famílias que foi vítima de um acidente? Você reconheceu, pagou com desconto de 40%? Com certeza. Pronto, aí. Tem isso também, ainda tem essa possibilidade. Você reconhece que realmente errou, vai lá, paga, acabou, ainda tem um desconto e aprende a não errar mais. Exatamente. E realmente aqui nesse trecho aqui da Metropolitana, Figueiredo, houve uma mudança muito grande de perfil de trânsito aqui de mobilidade com o aumento que você tem no verão aqui são 400% a mais de volume médio de veículo diário. É muito caro. Teve a Operação Verão, a gente conseguiu trazer investimento para cá, teve resultado, inclusive até inventaram fake news da PRF de tanto impacto que teve. Mas a gente teve resultado na redução de mortes. Na Operação Festejos Juninos, que ainda está acontecendo, que agora não é só em junho. É isso. As festas juninas na Paraíba vai até julho agora. Até final de semana passada teve em Souza. Então, Souza, Pedra Branca, que é depois de Biancó. Agora vai ter festa de Pombal, vai ter Emas, vai ter, né, João Pedro. Então, são 2 meses de festejos juninos. Essa mudança de perfil de festividades, de veraneio, mudou o perfil, inclusive, dos sinistros no estado. Né? É importante que, só para finalizar, a gente tem investido muito alto para que se reduza a violência. Mas se não tiver também o apoio de todos os parceiros juntos, né, a gente, inclusive iniciativa privada, vai ser mais difícil. Né? Não dá para se trabalhar sozinho. Inclusive foi importante isso que o superintendente tocou agora, essa questão das festas. Eu trago um depoimento até pessoal. Minha família, assim como a de Flávia, é do Sertão da Paraíba, a família da minha esposa. E eles estavam na festa de João Pedro, da cidade de Pedra Branca, que fica ali no Vale do Piancó. O Flávio conhece muito bem, também é daquela região de Itaporanga, enfim. Sabe que eu fui criado em Emas, né? Olha, pronto, também bem pertinho. João Pedro de lá, inclusive, agora, esse final de semana. Isso, justamente. Se forem, se divirtam, mas não bebam, não dirijam, respeitem a velocidade, cuidado com a BR-361, que é perigosíssimo. E aí o que acontece? O prefeito de Pedra Branca, Bastinho, ele, num dos dias do João Pedro, ele estava à espera do prefeito Cícero Lucena, que estava em uma outra festa. E não pôde chegar a tempo justamente por conta de um acidente que houve na BR. No momento que a festa estava acontecendo. Então o prefeito disse, não tem condição, ele botou no GPS lá, teve um acidente aqui, não vai ter como chegar a tempo. Então é melhor deixar para uma próxima oportunidade. E aqui, tratando ainda desse assunto, parabenizar a PRF com um ato que, assim, no meu ponto de vista, foi fantástico. Em outras festas, eu não posso estar enganado, mas eu não tinha visto isso. Pelo menos nas 2 festas que eu fui convidado, em Campina Grande, que nosso amigo do Raça Negra estava lá, nós fomos. Você é amigo de Luiz Carlos do Raça Negra? Meu pai. E a família, né? Eu sei, então você, pois é. Aí nós fomos para essa festa e fomos também lá para Itaporanga, né? A convite também do nosso amigo, superintendente, meu amigo Marcílio. Fomos lá nessas 2 festas. Todas essas 2 que ao chegarmos, tinha uma operação da PRF. Ao chegar, isso. Na minha cabeça, logo cedo. E não era perto, era cedo, ficaram lá. Aí eu depois entendi. É um aviso. Tipo assim, eu tô aqui, viu? Bebam, se divirtam, mas não dirija. Ou seja, vai com uma pessoa que não bebe, vai com uma pessoa, digo, hoje a rodada é minha, a tua. Na minha opinião, acho que tipo assim, é uma prevenção. Porque pode-se fazer depois? Pode. Como em alguns lugares tinha depois, com certeza. Mas no início da festa, ou antes da festa começar, a presença ali é uma forma de educar. No meu ponto de vista, posso estar errado. É isso mesmo, esse pensamento? A delegacia, no caso da Itaporanga, que é a delegacia do Sertão, ela tem autonomia para planejar, até porque ela entende o seu trecho, entende quais são as festas de Itaporanga, de Piancó, de Emas. Então,
é uma forma dele atuar que ele achou interessante para fiscalizar. Tem dado resultado, né? Já nós tivemos uma redução na quantidade de mortos nos festejos juninos, muito interessante. Né? E ali na BR-361, principalmente, Figueiredo, temos um problema sério, histórico, que é o recolhimento de animais. Animais. Então, o atropelamento de animal é recorrente na BR-361 e nas estaduais também da mesma forma. E aí voltamos para o assunto do município, né? A PRF não consegue sair de Patos, de São Mamede, se não tiver, e recolher um animal lá em Itaporanga e lá vai estar lá o animal na pista. E aí ocorre o sinistro. Então, eu novamente, né, reforço que é importante esse poder local chegar mais perto disso. Nós temos um boiadeiro que recolhe, tanto que a gente tem visto cada vez menos jumentos. Né? Agora são animais econômicos que estão lá. São vacas, são cavalos, tem mudado até o perfil do animal que está na pista, mas continua. Meu sogro foi vítima lá em comum, Itaporanga. Né? A sorte, graças a Deus, é que ele anda devagar, anda dentro dos limites de velocidade da via. Vinha a 90, 100 km por hora. E aí, quando viu o animal, por volta de 3 horas da madrugada, puxou, livrou assim pro lado dele, bateu na parte traseira do animal, mas ainda levou parte da dianteira do Corolla que ele se encontrava, mas o mais importante é que ninguém se machucou e as vidas foram guardadas. A gente tem uma ronda, né, porque ela acontece perenemente no sertão, mas é um boiadeiro que sai recolhendo animais, levando para um curral. É um trabalho de formiguinha. Tem que dar resultado? Dá, mas precisa de mais. Não só aí no sertão, isso aí é uma realidade do Brasil, principalmente do Nordeste, inclusive uma pessoa também, até lá na região de... Lá foi Santa Rita, a gente, por meio do Ministério Público, a gente está fechando um acordo para que eles voltem a recolher animais ali consorciados, Santa Rita, São Miguel Taipu, Cruz do Espírito Santo, né, para fazerem consórcios um processo que recolham animais, leve para o curral e o pessoal depois vai lá e vai... Santa Rita tem uma área territorial gigante. Né? Santa Rita tem uma zona rural muito grande. Muito grande. Superintendente, estamos terminando o nosso programa. Queria que a gente tivesse mais muito tempo aí de papo, mas não vou também abusar da sua deferência ao nosso convite. Só queria antes fazer uma última pergunta. Pedro Ivo, se não fosse policial rodoviário federal, já há 16 anos nessa labuta, o que seria? Pergunta difícil, né? Mas eu acredito que... Eu tinha um sonho, quando era jovem, de ser médico, né? Inclusive, quando uma das primeiras medidas que fizemos aqui, quando eu entrei em 2023, foi colocar uma ambulância para rodar aqui na região metropolitana. Isso. Né, para atender os acidentes ocorridos na rodovia federal. Então, eu acho que, como a gente visita muito, né, hospitais de trauma em virtude dos acidentes, eu acho que eu poderia ajudar muito sendo um médico, na verdade. Eu acho que poderia dar uma contribuição bacana. E vendo os sinistros, vendo as pessoas, as lesões, eu acho que é uma profissão que reduz muito a dor das pessoas que estão ali precisando. Então, médico seria uma profissão que eu me sensibilizo e talvez seria um bom profissional. Seria um profissional sensível que a gente precisa hoje em dia, ainda mais quem trabalha com serviço público. Precisa de pessoas que cheguem lá, que acolham, que não apenas façam a parte técnica, mas também de acolhimento, que é o que a população mais carente mais precisa, né? Mas tenha certeza que essa ambulância que nós já comentamos numa outra oportunidade, né? A ambulância do SAMU, a ambulância da PRF em parceria com o SAMU, né? Com a equipe do SAMU, com certeza já o senhor não fez diretamente. Sim. Mas tenha certeza que indiretamente o senhor ajudou a salvar muitas vidas, viu? Eu acredito também. Isso eu acho que quando eu sair vai ser um legado da PRF, a região metropolitana, que salva muita gente. E reduz o grau de lesão, né? Essa eficiência, a velocidade com que eles chegam, a forma como eles têm de fazer o acolhimento, de fazer o atendimento, é quem está ali no dia a dia muito mais técnico, né? Então esse legado aí vai ficar. Superintendente Pedro Ivo, muito obrigado pela presença aqui no Conecta Paraíba. Recebo os nossos agradecimentos mais uma vez, o senhor Francis Miller, que está aqui nos bastidores, um grande abraço, agradecer a ele pela parceria com a imprensa também, muito importante, não só para as divulgações das ações que estão sendo realizadas pela PRF, mas diminuindo essa distância entre a Polícia Rodoviária Federal e a população, e também os nossos agradecimentos por esse trabalho
de todos os obstinados policiais rodoviários federais que ajudam a salvar vidas, a recuperar veículos, a prender drogas, armas e bandidos também, que o que vocês têm prendido de homicida, de estuprador, que estava com mandado de prisão em aberto, eu tenho acompanhado, noticiado, tenho tido muito orgulho disso, viu? Vocês, sem dúvida, são orgulho do Brasil. Educar também, né? Também, sempre. Que são verdadeiros professores. Eu fico muito feliz, né? Foi um número que eu separei hoje, por sorte, que estava vendo hoje de manhã, foram 35 mandados de prisão cumpridos somente neste ano. E aí são diversos crimes, né? Sim. Diversos crimes. Mas eu fico feliz, Paulo, pelos elogios, né? Eu percebo que a população paraibana tem reconhecido nosso trabalho, tem conhecido mais a instituição. E eu queria, né, semana que vem estamos fazendo 97 anos, e eu queria convidar a todos para comparecerem na OAB aqui no centro de João Pessoa. Às 9 horas da manhã será nosso segundo seminário de segurança viária da PRF com o apoio da OAB. Que dia? Dia 22 de julho. Terça-feira. Terça-feira, às 9 horas, na OAB, aqui no centro. Né? Esse ano a gente pensou numa temática muito atual e palpitante, que é o motociclista profissional. Então, será uma abordagem mais invertida, será uma visão mais do trabalhador, do profissional que trabalha em cima da motocicleta, no trânsito, e que tem sido vítima de muitos sinistros e muitos acidentes, tem realmente, né, falecido e tendo lesões no trânsito. Então, nosso seminário vai trabalhar essa temática, falar sobre a saúde do trabalhador, falar sobre o contexto histórico que levou a essa mudança no movimento das pessoas, nas novas relações de trabalho, né, e também dar a oportunidade deles falarem um pouco de como é que é a vida do trabalhador em cima da motocicleta, nesse mundo que a gente vive, extremamente veloz, e que muitas vezes esquece que é uma pessoa e pensa apenas no capital, no lucro e no mercado. Todos estão convidados, vai ser um momento bacana que a gente está promovendo de discutir temas palpitantes e atuais. Eu vou pedir para a minha equipe da TV ir lá cobrir. Faça isso, é importante que todos participem, é uma discussão interessante. Sem dúvida. Inclusive, para a gente finalizar o programa, me permita, você abriu o espaço aqui para que eu me despedisse do Correio Verdade. E eu quero esses minutinhos finais que nós temos aqui, tá? Para da mesma forma que eu pude me despedir, e dar as boas-vindas e convidar você, o superintendente, o inspetor, eu sei que Francis Miller vai ser nosso parceiro, para anunciar que na segunda-feira eu estou de volta à telinha, a partir do dia 21 de julho, 11h30 da manhã. Paulo Neto, toda a equipe, no novo local, TV Norte Paraíba, a partir das 11h30 da manhã, canal 10 em João Pessoa, canal 7 em Campina Grande. O programa com tudo que você já conhecia que o Paulo Neto fazia e um pouco mais. Vamos falar de política, vamos falar de esporte, enfim. Essa parceria com a Polícia Rodoviária Federal vai continuar e eu conto com a sua audiência. 2h30 de programa, preciso de você para me ajudar a fazer esse programa, senão eu não vou terminar, não vou ter voz. 2h30 de programa, com muita informação, prestação de serviço e a principal pessoa, que é você que está aí do outro lado da telinha. Então fica o convite, viu, Figueiredo? Tamo junto, 11h30, segunda-feira, você é um parceiro, um amigo, um irmão. 11h30 da manhã, segunda, dia 21. Alô, Paraíba, na tela da TV Norte, canal 10, João Pessoa, canal 7, Campina Grande, e no YouTube da TV Norte Paraíba. Também se inscreva, assim como no nosso canal, ativa o sininho, já vai esperando o nosso programa na segunda-feira. Valeu? Valeu, Paraíba. Obrigado, superintendente, obrigado, Paulo Neto, obrigado, Paraíba. E estamos juntos e misturados para segunda-feira. 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 E quinta tem mais aqui, viu? Quinta tem mais. Tchau, Paraíba. Tchau, Até mais. Paraíba.